Bora lá, galera. A gente vai ver aqui como é que as bancas de concurso avaliam os candidatos. E bora tirar alguns mitos aí, tá? Que vamos desfazer uns mitos que tem uma galera que pensa que as bancas são o bicho papão. E na verdade as bancas querem que o candidato acertem. Por quê? Porque quanto melhor vier o texto para o corretor, mais fácil de corrigir, galera. Quanto mais erro tem no texto, mais difícil. Então, assim, eu tô falando para vocês como corretora, né? Então, eu trabalho com revisão de texto, com correção há mais de 10 anos. Eu trabalho para várias editoras aqui do Brasil e para alguns escritores também. Como falei para vocês lá no nosso bloquinho sobre o domínio de língua, eu trabalhei com o escritor, né, com o escritor Raimundo Carreiro durante 4 anos e meio no laboratório onde ele ensina escritor a se tornar grande escritor, a se tornar escritor premiado, né? Então, o Raimundo Carreiro é um escritor que tem muitos prêmios aqui no Brasil, é um dos escritores mais premiados, né? Ele foi pupilo do Ariano Suassuna. E o Carreiro, muito amigo do Ariano, do Hermilo Borba Filho e de outros grandes escritores daqui, tá? Então, olha só, com o Carreiro, como falei para vocês, eu conheci o Carreiro logo que eu entrei no curso de letras. Então, passei 4 anos no curso de letras e já comecei a trabalhar com ele. Passei 4 anos no curso de letras lá na oficina do Carreiro, dando aula de criação literária para os alunos dele, quando ele precisava sair, e discutindo com o Carreiro durante 4 anos e meio obras clássicas, como se constrói o texto. Então foi uma experiência prática de 4 anos e meio, galera, foi um grande laboratório para mim. Mas eu precisava também de teoria, e por isso quando eu estava lá com o Carreiro, né, nas oficinas dele, eu tentei o mestrado na Universidade Federal e levei pau, eu não entrei. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, caramba, então eu tenho muita prática já, mas eu não tenho teoria, eu tô precisando investir, né, amadurecer essa área aqui da teoria. Porque o meu curso de letras foi lá em Nazaré da Mata, que é muito mais prático, né, do que teórico, do que o curso de letras de Nazaré da Mata, ele não tem essa questão de pesquisa, né, tem mais a questão da didática de sala mesmo. Então, eu estava com essa defasagem e precisava dar conta dela. Foi por isso que eu saí da oficina do Carreiro para fazer uma especialização em literatura brasileira na Fafiri. E depois de fazer a especialização na Fafiri, eu ganhei uma experiência e passei no mestrado da Universidade Federal. E depois eu fiz o doutorado também na Universidade Federal, né? Logo na sequência, quando terminei o mestrado, eu fiz o doutorado. Então, é importante que a gente faça assim. A gente tem que ter a prática, mas precisa saber da teoria. Caso contrário, a gente não vai fazer o casamento correto. Então, o que é que acontece? Eu tenho experiência com correção de texto, como estou falando para vocês. As bancas avaliam vocês em relação a 3 critérios, mas quando vocês vão estudar, vocês pensam assim: eu vou assistir lá umas aulas de redação, assisto 4 aulas, faço uns textos e estou preparado para a prova. Mas não é assim que funciona. Eu vou explicar para vocês por que não é assim. Olha só, o que é que vocês aprendem num curso de redação? O que é que o professor de redação pode dar para vocês em 4 aulas, tá? O professor de redação, ele pode dar para vocês o estudo da tipologia textual. Então, existem quantos tipos de texto no mundo desde 5 séculos antes de Cristo? 5 tipos. Existem vários gêneros, mas tipos só existem 5. Então, é o texto descritivo, o narrativo, o injuntivo, Não, eu já falei o descritivo, né? O descritivo, o narrativo, o injuntivo, o expositivo e o dissertativo. Só existem esses 5 tipos. Isso aqui é importante que o professor dê para vocês essas características. Por qual motivo? Porque hoje em dia os cursos de redação estão permitindo que os candidatos misturem características que são de outros tipos, ou seja, que são do texto narrativo, injuntivo, descritivo, e misture lá com o texto dissertativo. Aí o que acontece? O candidato entra com o texto na prova cheio de impurezas, tá? E esses erros, porque são erros, tá? São erros de tipologia, esses erros trazem outros. E quando chega na hora da banca corrigir, muitas vezes a banca corrige um texto que nem é dissertativo. E ela dá uma nota, digamos assim, que o candidato passa ainda.
mas não deveria. Por quê? Porque o texto dissertativo, para vocês terem uma ideia, nos concursos de Colégio de Aplicação Militar e Colégio do Recife, que são concursos de criança, vocês sabiam que se o candidato, por exemplo, as fábulas, né? A fábula é um gênero textual. Se o candidato fizer uma fábula que não tenha animal, que o personagem principal, né, os personagens principais não sejam animais, ele é reprovado no texto. O texto dele é desclassificado. E se vocês forem olhar, existem vários livros que trazem fábulas com pessoas. Então, os professores disseram assim, quando um candidato foi desclassificado lá por causa dessa questão dos animais. O professor disse, mas tem muitas fábulas que são feitas com pessoas. A banca não pode desclassificar. Pode. Sabe por que ela pode? Porque a banca, ela trabalha com as características puras do gênero. Da mesma forma, se as bancas de concurso trabalhassem com as características puras do dissertativo, a maioria dos candidatos não ia conseguir aprovar, por causa da quantidade de características de outros textos que os candidatos colocam. Eu vou falar para vocês algumas, para vocês terem uma noção. Então, olha só, o texto narrativo é caracterizado por colocar o emissor lá dentro, né, da proposta. O foco do texto narrativo é no emissor. Aí, quando você usa no seu texto dissertativo a primeira pessoa do plural, o nós, concluímos, entendemos, compreendemos, você está usando a primeira pessoa do plural, que é o emissor, dentro do texto, mas só que o texto dissertativo ele é impessoal. Então, o foco do texto dissertativo não é no emissor, é na ideia. Então, você não pode botar emissor dentro do texto. Ah, Priscila, mas os professores de redação permitem. Eles permitem, mas não é correto. Aí, quando você coloca, você não está fazendo o texto dissertativo com as características que são do texto dissertativo. Você está fazendo o texto dissertativo com característica do texto narrativo. Aí, por exemplo, você usa adjetivo. É um absurdo a legalização do aborto. Galera, absurdo é um adjetivo emotivo. O texto que trabalha com adjetivos é o descritivo. O dissertativo não convence com adjetivo. Não adianta. Então, colocar adjetivo para ver se a argumentação melhora, isso é uma trapaça. É você colocar uma característica de um outro tipo textual e não dá certo, mas o sim de candidato faz isso. Tá errado. Aí outra questão, aí o texto injuntivo. O texto injuntivo é um texto instrucional, né? É um texto que a gente usa muito o verbo no imperativo. E esse tipo de texto injuntivo tem até uma situação muito interessante, que é a de uma prova que rolou um tempo desses aí no vestibular. Não sei se vocês viram. Lá a banca do vestibular era o INEP já. E um candidato chegou a escrever uma receita de miojo dentro da prova. Olha só o que o candidato fez. O candidato fez uma introdução excelente, correta, com uma problemática, que é característica do texto dissertativo, certo? Colocou a problemática na introdução. O primeiro parágrafo dele foi discussão do aspecto da problemática, o aspecto primeiro da problemática, que é o aspecto positivo. Depois ele discutiu o contraditório da problemática no parágrafo 2. E no final do parágrafo 2, ele colocou uma receita de miojo. Ele disse assim, a prova agora está muito chata e eu vou escrever uma receita de miojo. Coloque água para ferver, jogue o macarrão e tal. E ele foi dizendo. Ele escreveu a receita de miojo em 3 linhas. Aí depois o candidato fechou o texto na conclusão da forma correta, fez a reafirmação da discussão e depois apresentou soluções para o contraditório, tudo certinho, finalizou o texto. Esse candidato, quando a gente vai analisar o texto dele, ele só saiu das características do dissertativo em 3 linhas, que foi o espaço que ele colocou o texto injuntivo, que é a receita de miojo. 3 linhas, certo? Se você for contar 3 por 30, dá 10%. O candidato colocou 10% de um texto que é injuntivo lá no texto dele que era dissertativo. Beleza? Beleza, 10%. A galera que coloca a primeira pessoa do plural coloca no texto inteiro. Usa mais de 40%
de texto narrativo no dissertativo e quer botar recurso na banca. Vocês estão vendo a diferença? O cara que escreveu a receita de miojo, é melhor escrever uma receita de miojo no texto. É melhor do que você colocar a primeira pessoa do plural, o concluímos, entendemos, que enche o texto inteiro e elimina um negócio muito importante, que é o referente. Quando você bota o emissor dentro do texto, você é como se fosse você que tivesse ali responsável por aquele tema. Então tem a sua opinião, e a gente vai ver mais pra frente aqui no curso que a opinião do candidato não conta. A banca não quer a opinião da gente. A banca não está nem um pouco interessada na nossa opinião. Ela coloca uma problemática lá e ela quer que a gente entenda, interprete a problemática e desenvolva. Não tem nada a ver com a opinião da gente, tá? Então, quando a gente estuda num curso teórico de redação as tipologias, a gente começa a perceber a quantidade de erros que a gente acumula dentro do nosso dissertativo, porque os professores permitem, tá? Os professores permitem. Por isso que tia Pri é chata pra caramba, não permito. Quando você bota um emissor dentro do texto, a primeira coisa que eu faço é caneta. Eu corto logo, ó, caneta vermelha, já pra você ficar chateado. Já vou lá. Por quê, galera? Porque se eu não tiro, se eu não penalizo, esse erro vem com um monte de outras trapaças. Então, quem me conhece sabe, eu falo muito das trapaças dentro do texto dissertativo. Então, vamos retomar aqui. Essas características aí que a gente viu são próprias de um curso teórico de redação. Mas as bancas não avaliam vocês só dentro desses critérios, tá? As bancas avaliam vocês em relação a outros dois pontos que o professor de redação não tem praticamente como ajudar, muito menos em 4 aulas. Porque olhem só, como a gente falou aí, os professores de redação no curso teórico, eles precisam dar tipologia textual, para que vocês não misturem tipos, características dentro do texto dissertativo, a progressão entre as ideias, as técnicas de argumentação, o uso dos sinalizadores, como construir uma problemática, tudo isso a gente, o professor, né, de redação, precisa mostrar para vocês num curso teórico, como é que isso aí tudo funciona. Isso em 4 aulas, tá, galera? Agora, estou falando 4 aulas porque a maior parte dos cursos de redação tem essa quantidade de aulas. E aí eu tô querendo desfazer a ideia que o candidato tem de que vai aprender redação em 4 aulas, beleza? Então é isso aí, é a estrutura do tipo dissertativo também. O professor vai precisar ensinar no curso teórico, e hoje em dia as bancas estão trabalhando com 2 tipos de estrutura, que é a do dissertativo argumentativo e a do dissertativo expositivo. A do dissertativo expositivo tem tópicos e a do dissertativo argumentativo não tem, é o que a gente chama de estrutura padrão. Então tudo isso, todo esse conteúdo cabe dentro de um teórico de redação, de um curso teórico de redação. Mas o que é que não cabe e que a banca também vai avaliar e que o candidato negligencia 100% praticamente? Os outros 2 critérios, então as bancas avaliam com relação à estrutura, expressão e conteúdo. E vamos falar de expressão agora. Expressão é o quê? É domínio de língua. Pensa comigo. Você passou pelo ensino médio, já, né? Então, de repente você já passou pelo ensino médio, já fez uma faculdade, não sei. Alguns alunos aqui já fizeram faculdade, pós-graduação, inclusive. E outros não, outros terminaram o 2º grau agora e tal. Mas vejam só, você já terminou o ensino médio. Terminando o ensino médio, o que é que você percebeu? Que você teve 12 anos de aula de português todo ano sendo avaliado, não fez? Certo. Por quê? Na hora que você vai para a redação, não consegue colocar as regras corretamente dentro do texto e o professor vai dizer lá, faltou coesão e coerência. Que esse é o erro clássico das redações. Por quê? Porque o candidato a gente, né, as pessoas de modo geral,
só conseguem internalizar a língua. O que é internalizar a língua? É dominar ao ponto de saber reproduzir corretamente. Então a gente só consegue dominar ao ponto de saber reproduzir corretamente na escrita se a gente lê muito ou se a gente faz a técnica que eu ensinei para vocês no bloco anterior da cópia. Então essas são as duas formas. Mas por que essas são as duas formas? Pensem comigo, a gente só é bom naquilo que a gente faz com frequência. Pensem naquilo que vocês, digamos assim, que vocês são muito bons. Vocês dizem assim, cara, eu sou muito bom em tal coisa. Com que frequência você faz essa coisa? Com muita, né? Porque a gente só é bom naquilo que a gente tem prática. A gente tem que ter muita prática naquilo para ficar bom. O que dá pra gente a qualidade de ser bom em algo é a prática que a gente desenvolve naquilo. Então, às vezes, as pessoas têm muita teoria e não tem prática nenhuma, por isso que a vida não anda. Beleza? Então, assim, quando a gente tem prática naquilo, aquilo a gente faz bem feito. Aí pensa, você não escreve com frequência, você não lê com frequência, e aí você quer fazer 4 aulas de redação e já fazer uma boa redação. Você está percebendo que você está se cobrando demais? Que não funciona assim. Aí você faz 4 aulas de redação, a redação não recebe uma boa pontuação e você fica pensando que você é que não sabe. Ou então que é o professor que é ruim demais, rigoroso na hora da correção. Mas nem é um, nem é outro. É que a gente precisa de prática para conseguir fazer aquilo ali bem. Isso funciona com qualquer coisa da nossa vida, certo? Então, quanto mais você lê, mais você decora a estrutura da língua. E aí você reproduz bem. Quanto mais você copia livros, mais você decora a estrutura da língua. E aí você reproduz muito bem. Que foi aquilo que a gente falou no bloco da nossa aula anterior, não é isso? Então, as bancas avaliam o candidato aqui no campo da expressão, como eu estou falando, que é o campo do domínio de língua, com relação à sintaxe, ou seja, como é que você organiza as palavras dentro da frase? Como você organiza aquelas 10 classes gramaticais dentro da frase? Como é que habilidade você tem para fazer isso? Porque cada pessoa tem uma sintaxe diferente. E a gente tem sintaxes, digamos assim, que são criadas a partir das leituras que nós fazemos. Se nós não fazemos leitura nenhuma e a gente só tem a gramática do ponto de vista teórico das aulas de português do colégio, a gente não tem sintaxe nenhuma. A gente não tem uma estrutura própria de língua. A gente só tem se a gente tem um repertório de leitura ou um repertório de cópia, dependendo do escritor que você decide copiar, entende? Então é assim que funciona. Então a banca avalia vocês com relação à regência, a banca avalia vocês aqui nesse campo da língua com relação à concordância, acentuação, pontuação, com relação ao vocabulário, a organização das ideias, coesão e coerência, semântica, tudo isso aí é domínio de língua portuguesa. E quanto mais a gente lê e copia livros, mais a gente vai dominar a língua portuguesa. Quanto menos a gente faz isso, menos a gente vai dominar. Isso aí é a regra básica, certo? Então, domínio de língua, como já falei para vocês, é uma técnica que vocês precisam fazer para começar a dominar a língua. Não adianta você saber muito das técnicas de redação, aí você sabe muito das técnicas, já sei como se faz uma redação, já aprendi, aí quando chega lá, os erros de língua não permitem que a tua nota suba. Aí você não está acertando a regência do verbo, está errando concordância, está repetindo os verbos, então seu léxico está muito empobrecido. Aí então, esse tipo de situação está repetindo palavra, esse tipo de situação não está criando conexões semânticas entre as frases. Esse tipo aí de situação é o mais comum, é o que a gente mais encontra nas provas dos candidatos. Então eles dizem, mas eu sei fazer redação, por que é que eu não estou conseguindo, por que é que a minha nota não sobe? Porque o repertório de língua não está bom, porque é preciso investir naquilo, tá? E o professor de redação, ele não pode fazer nada, ele tem que esperar que você domine a língua, para você chegar e entender as regras e conseguir aplicar.
beleza? Outra questão, tirando a questão do repertório de língua, tem também o conteúdo, galera. Presta atenção nisso, presta atenção. Olha só. As bancas avaliam o candidato com relação a conteúdo da seguinte maneira. Eu faço sempre um ranking, eu coloco assim no quadro de 1 a 10, que é uma analogia para a gente entender o que significa essa questão do conteúdo. Então, primeiro, os candidatos fazem assim, Pri, ó, eu comprei revista, assinei revista, estou assistindo jornal para ver se eu me informo. E uma coisa que eu falo sempre, do mesmo jeito que eu digo, joga fora a gramática, que ela não vai prestar para aula de redação. O que você sabe de gramática serve muito bem para você resolver a prova de português, mas para você fazer a redação não serve de nada. Digo logo para vocês. Uma coisa é a teoria, outra coisa muito diferente é a prática. Então todos os meus alunos já conhecem. A minha frase é clássica, jogue fora a gramática. Para a redação, beleza? Para a prova de português não, mas para a redação a gramática vale 0. Vale 0 mesmo pra gente. Agora, com relação ao conteúdo, é o seguinte, eu coloco lá, eu digo para os candidatos a mesma coisa, jogue fora a revista, não assista televisão, não assista jornal, que isso não vai ajudar a gente em nada. Nada, 0, vai ajudar 0 a gente na redação, tá? Como é que se estuda para redação? Até porque as revistas, elas são partidárias. Então você pega uma Veja, ela só tem argumentos de direita. Aí você, ou seja, não tem criticidade, porque quando você pega uma revista que só tem argumentos de direita, ela não vê de uma forma crítica o problema. Aí você pega a Carta Capital, só tem argumento de esquerda. Não vê de forma crítica o problema, não adianta, são 2 tipos de revista, e o Brasil hoje só tem revista assim, ou é a direita ou é a esquerda, são 2 tipos de revistas que não refletem sobre os problemas humanos. Por que elas não refletem? Porque elas são partidárias, né? Então as bancas são completamente contra esse partidarismo, tá? Elas não querem que você seja nem direita nem esquerda na argumentação. Se na vida você é, beleza, mas na argumentação que você consiga se livrar desse tipo de particularismo. Beleza? Isso aí é uma coisa que as bancas querem do candidato. Então, como é que vocês vão fazer? O que passa na mídia, o que é a mídia? É uma coisa que eu explico lá nos cursos da gente de conteúdo. A mídia é um instrumento do poder econômico, a mídia não é a imprensa. Então, antigamente, a imprensa, quando logo ela surgiu, ela veio com a ideia de trazer para as pessoas a verdade junto com a imagem. Então ela trazia a imagem e o fato, né, de uma forma isenta de opinião. De alguma forma isenta de opinião. Tentava-se pelo menos fazer assim. Só que com muito pouco tempo, quando foi percebido que as pessoas, ao ver uma imagem e uma informação junta, a pessoa acreditava completamente na verdade daquilo, os instrumentos, né, a mídia na verdade se tornou um instrumento do poder econômico, ou seja, das pessoas que ocupam os grandes espaços sociais. Digamos assim, que as bancas chamam de poder econômico. Então, os grandes representantes do poder econômico que tendenciam a sociedade para um lado ou para o outro de acordo com seus próprios interesses são os donos das mídias. Então, o que as mídias dizem e 0 e nada é igual para as bancas. Porque não é verdade. É igual você estar lendo uma revista Carta Capital ou uma revista Veja. É a mesma coisa. Tá? E ainda pior, porque é um negócio sem contexto, manipulado, não tem nem... Porque as mídias elas nem fazem como as revistas, que, por exemplo, quem compra a Veja sabe que é direita. Quem compra a Carta Capital sabe que é de esquerda, pelo menos isso. Mas a mídia a gente nem sabe. Porque hora ela tá de um lado, hora ela tá do outro, mas ela tá sempre de acordo com interesses, tá? Então, ali os argumentos que tem nas mídias são completamente contrários àqueles que a gente deve colocar dentro do texto dissertativo, numa prova de concurso. Então, onde é que vocês vão estudar
para o texto dissertativo. Vocês vão estudar no Google Acadêmico. Então, a maioria de vocês sabe o que é o Google Acadêmico. Quem não sabe, deixa eu explicar. Então, olha só, o Google Acadêmico é assim. Você vai colocar lá, você vai entrar no Google normal, você vai digitar lá no Google normal, você vai digitar assim, Google Acadêmico, né, que é o Scholar. Quando você digitou o Google Acadêmico, vai abrir uma outra aba que é igual à do Google normal. E essa aba do Google Acadêmico, nessa aba você vai digitar lá, por exemplo, o tema da redação que você vai resolver. Aí, digamos que você vai resolver um tema que é feminicídio. Aí você vai colocar lá, feminicídio, na aba do Google Acadêmico. Vão aparecer lá vários artigos acadêmicos, ou seja, de várias universidades, da Federal de Pernambuco, da Católica, da Universidade do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, várias universidades, vários artigos a respeito daquele tema. Aí como é que você pode estudar por ali? Você vai pegar aqueles artigos, eles são escritos por 2, 3 pessoas, muitos deles, e eu recomendo que vocês peguem esses, tá? Se vocês pegarem artigos escritos por 3 autores, 2, 3 ou mais, são os melhores, porque são artigos de doutores, então tem os assuntos mais aprofundados, e quanto mais, digamos assim, quanto maior o título do autor, mais rigor tem na seleção daquelas ideias. Então, um artigo acadêmico, ele é avaliado por um corpo de professores antes de ser liberado para publicação numa revista ou num evento científico. Então, se vocês pegarem artigos que tenham 2, 3 autores ou mais, vocês vão conseguir pegar artigos de pesquisadores sobre o tema. Então, quando vocês encontram artigos de pesquisadores sobre o tema, vocês encontram artigos aprofundados, contextualizados e com argumentos muito atualizados sobre aquele tema. Então, o ranking que eu falei para vocês, do 1 a 10, a numeração que eu coloco sempre no quadro quando eu estou dando essa aula, mostra o seguinte, que quanto mais avançado no tempo está o seu argumento, maior é a sua pontuação. Por quê? Porque a característica da atualização, né, do argumento significa que você está antenado com o conhecimento na hora que ele é produzido, ou seja, agora, nesse momento histórico que a gente está. Você não está com argumentos lá da época que você fez vestibular, se hoje você já tem, sei lá, 30, 40 anos, você não está com argumentos lá daquela época do seu vestibular. Você atualizou o seu conhecimento, você agora sabe que essa questão específica se expressa de tal forma X aqui. Então, essa atualização não tem como a gente ter pelas mídias, que não passa nada na mídia que é atualizado, galera. Zero. Então, por exemplo, vocês encontram lá na mídia, se a gente for botar a numeração aqui de 1 a 10, vocês encontram lá na mídia o argumento no nível 2, no nível 3. Aí quando a banca pega aquele argumento ali, ela diz assim, cara, essa pessoa não estudou. Esse argumento aqui, ele era válido 10, 20 anos atrás. Hoje em dia já passou muito disso. A gente já avançou muito no conhecimento. Já foi produzido muito conhecimento a respeito disso e não tem mais nada a ver esse argumento dessa pessoa. E aí o que é que a banca coloca lá? Ela colocava antigamente, né? Faltou aprofundar o conteúdo. Quando comecei a corrigir redação, né, uns 15 anos atrás, as bancas botavam do lado ainda, faltou corrigir o conteúdo. Hoje em dia elas nem botam mais, elas botam interrogaçãozinha e tchau. O que elas querem dizer? Argumento inválido. Não é porque seu argumento é de esquerda ou de direita que a banca é inválida. É porque o argumento tá lá na idade da pedra. Tá muito antigo. E galera, eu digo a vocês, tenham humildade para entender quando os argumentos de vocês estão atrasados. Queiram mudar os argumentos, queiram entender o que está acontecendo agora. Então, é assim, se hoje o feminicídio, para pegar esse mesmo tema, se hoje o feminicídio está no rol, entrou no rol dos crimes hediondos, e hoje o argumento de que o crime é cometido por um impulso emocional não funciona mais, presta atenção, galera, esse argumento não funciona em decorrência disso que o feminicídio foi colocado no rol de crimes hediondos.
Porque antigamente, quando o homem cometia o feminicídio, ele dizia que foi tomado por um rompante de fúria. E como esse argumento não funciona mais, já foi descoberto que isso não tem nada a ver com o feminicídio, que o feminicídio é uma questão cultural, é a ideia que o homem entende que ele é superior à mulher. Então, essa ideia cultural, trazida por uma sociedade patriarcalista e regimentada pelas mídias e pela cultura de modo geral, essa ideia é que faz com que o homem acredite que ele tem o direito de fazer o que ele faz com a mulher. Então, esse é um argumento atualizado, que deu motivo para o feminicídio entrar no crime no rol dos crimes hediondos. Aí, não sei, aí eu vou com aquela coisa da emoção. Então eu danço quando eu boto esse argumento da emoção, a banca vai lá e caneta. Tá errado. Então, assim, o conteúdo, ele precisa estar atualizado. A gente precisa entender como é que aquele assunto avançou no tempo e o que é que ele significa hoje. Vocês estão entendendo o que significa o conteúdo atualizado? Então, as bancas vão cobrar isso de vocês. Por isso que vocês só vão encontrar esse conteúdo atualizado nos artigos acadêmicos. Porque na produção acadêmica das universidades há um compromisso do pesquisador com a atualização daquilo que ele está fazendo, dos trabalhos que ele está escrevendo. Então, quando a gente está na universidade fazendo um mestrado ou um doutorado, a primeira coisa que a gente faz, a gente assina, né, na hora que a gente termina a dissertação ou a tese, a gente assina um termo de responsabilidade dizendo que aquela pesquisa ali, ela é para a sociedade, ela não é para a gente. Então, a Universidade Federal, as universidades federais, elas têm o direito de propriedade em relação ao conhecimento que a gente produz. E na hora que a gente vai publicar um artigo numa revista ou num congresso e tal, o nosso artigo ele precisa ser autorizado por um corpo de professores que vão ler o artigo, vão ver a atualização das ideias e vão permitir ou não a publicação. Vocês estão entendendo aí o rigor que existe? Então, é isso que a gente precisa, por isso que a gente precisa estudar pelos artigos do Google Acadêmico, porque ali a gente vai encontrar realmente os conteúdos atualizados. Beleza? Então, olha, só fazendo um resuminho do que a gente viu. As bancas analisam os candidatos, analisam as redações dos candidatos em relação a 3 critérios. Estrutura, que é o que cabe dentro de um curso de redação, expressão, que é domínio de língua, e conteúdo, que é o arsenal heurístico, é quanto o candidato sabe dos temas que mais caem nas provas, ou seja, quanto o candidato domina do conhecimento, e é aí que cabe a questão da leitura, galera. Quanto mais o candidato lê, mais repertório ele tem. Quanto menos ele lê, mais ele vai ficar se informando pelas mídias, que não tem a função de trazer conhecimento para ele, como a gente já falou aqui. Então, se vocês se ligarem que são essas 3 características que fazem com que o candidato tenha êxito na redação, e se vocês começarem a prestar atenção nesses 3 aspectos, aí sim vocês vão começar a pontuar muito alto nas redações de concurso. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui.